Bom, creio que todo mundo já tem uma noção bem básica do que seja o karma e o dharma. O próprio espiritismo aqui no ocidente, ele nos traz uma noção sobre o que seja o karma, o que seja a lei de ação e reação, qual a relação entre o nosso sofrimento e as nossas ações do passado, etc, etc. Inclusive, quando nós temos algum problema que se apresenta de uma forma intermitente ao longo da nossa vida, nós costumamos dizer que esse é o nosso karma. Mas se a gente tiver um pouco mais de curiosidade, nós podemos ir além nesses questionamentos e questionar a si mesmo. Ora, mas por que eu tenho esse karma? E o que eu tenho que fazer para deixar de ter esse karma? Será que o sofrimento resignado é suficiente? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o karma não é uma punição ou não é um castigo divino por conta do nosso mau comportamento, mas é a lei vigente aqui no nosso planeta para a evolução da consciência já na fase humana. E ela é uma lei que, aqui no nosso planeta, está circunscrita exclusivamente a nós humanos, porque nós já alcançamos a fase do livre-arbítrio. Ou seja, nós estamos transitando de uma fase de consciência ainda primária e instintiva para uma fase de consciência já mais elevada. É por isso, por exemplo, que os animais não têm karma, como foi falado no vídeo anterior, porque eles estão vivendo em uma fase onde provavelmente a experiência deles, ou a lei que rege a sua evolução, esteja mais ligado a algo como algo ligado às consciências coletivas e mesmo a própria seleção natural e a evolução por meio da seleção natural aqui na Terra. Então, da mesma forma, nos locais mais elevados do plano da evolução cósmica, os espíritos que lá habitam, obviamente já saíram desta condição do livre-arbítrio, ainda ligado a alguns instintos, ainda ligado a comportamentos inadequados, e a sua consciência ela já é plena. Ou seja, eles já transcenderam a lei do karma, simplesmente porque cada uma das suas ações está em total concordância com toda a lei de amor e de evolução cósmica. Então, para nós que já alcançamos o livre-arbítrio, mas que ainda não temos uma plena consciência, uma consciência pura das consequências de cada uma das nossas ações, então nós precisamos ainda da lei do karma, que diz que cada ação vai gerar uma reação correspondente. Então é bastante óbvio que se nós estarmos agindo de modo equilibrado, de modo amoroso, em total concordância com a evolução, sem atrapalhar a evolução de outros seres, de outros indivíduos, então nós estamos agindo de modo harmônico e perfeitamente em sintonia com a evolução do cosmos, sem atrapalhar a nossa evolução e sem atrapalhar a evolução do outro. Então, obviamente, a gente não vai estar gerando karma. Mas se nós agirmos contra a lei do amor, contra a lei da evolução, causando qualquer tipo de prejuízo, ou a minha evolução, ou a evolução do próximo, ou a evolução de qualquer ser na natureza, então é óbvio que nós estamos gerando uma desarmonia no cosmos. E nós, como responsáveis por gerarmos essa desarmonia, nós vamos ter que arcar com as consequências. Então a gente vê muitas pessoas achar que o karma seja um castigo divino, que o karma seja uma punição pelo teu comportamento, ou pior, tem gente que acha que o sofrimento ou que o karma seja nada mais do que o fato de você ter despertado a ira divina, por você não ter correspondido com as expectativas de Deus, quando na verdade o sofrimento e o karma é apenas o resultado das nossas próprias cagadas. Mas então a questão que fica na nossa cabeça é como se livrar do karma, ou como diluir o sofrimento que esse karma está trazendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o karma ele não é algo totalmente indesejado ou que esteja aqui só para atrapalhar as nossas vidas. Porque na verdade o karma é um grande professor que ele vem te indicar que em algum momento do teu passado você cometeu algo equivocado, você cometeu um erro na sua caminhada. Ou então, na melhor das hipóteses, ainda está faltando você desenvolver algum atributo moral no seu espírito
para que esse problema deixe de ser um problema, não é? Posso dar o exemplo do meu karma físico. Para muitos ver alguém que tem algum problema, alguma deficiência física, as pessoas até ficam imaginando: nossa, coitado, por que Deus fez isso com essa pessoa? O que é que ele teria feito para merecer isso? Só que na verdade a coisa se torna muito mais simples, muito mais didática e melhor para a nossa evolução quando nós passamos a olhar isso que se apresenta como um problema e passamos a questionar o que isso veio me ensinar. Porque não ia adiantar muito eu passar pelo sofrimento, por toda a dor de ter um problema físico, se isso não acrescentar nada para mim. Então precisa ficar bem claro que não é o sofrimento que vai te fazer você se livrar do seu karma ou que vai fazer você diluir o seu karma. Não, o sofrimento tem apenas a função de te despertar para você indagar e chegar a uma conclusão do que você precisa aprender como ser espiritual através dessa lição dolorosa às vezes, para que você possa aos poucos expandir a consciência e ir se libertando desta grande amara, que na maioria das vezes é psíquica e não apenas física. Então, repito, o que vai te fazer diluir o karma não é o sofrimento, mas é o que você aprendeu com esse sofrimento e o aprendizado e a transformação que esse karma veio te proporcionar. Vamos pegar um outro exemplo. Digamos que o Joãozinho tenha problemas de relacionamento com a sua família. Tem uma ou duas pessoas da sua família que o Joãozinho detesta vir na frente. Passa a vida inteira brigando com ele. Então, será que ao chegar ao fim da sua existência, os mentores kármicos olhando e juntamente com o Joãozinho, analisando como foi o desenrolar desse drama kármico gerado por esses indivíduos, será que o simples fato de ele ter sofrido com essas pessoas da sua família vai fazer ele diluir o karma? Ou será que esse problema de relacionamento não tem a função de fazer o Joãozinho e seus familiares desenvolverem virtudes como a paciência, como a tolerância, como o respeito ao próximo, como o amor incondicional da família? Olha, se isso não for aprendido, os camaradas vão continuar encarnando tantas vezes quantas houver necessidade, juntos, para que a lição seja aprendida. A vida é uma professora que tem muita paciência conosco. Também existe a seguinte situação: algumas vezes alguns problemas aparecem na nossa vida, não porque você tenha algum karma nesse sentido, mas porque através dessa situação você precisa desenvolver algum atributo, alguma virtude espiritual que você ainda não tem, que você ainda não desenvolveu. Porque caso tivesse, aquilo deixaria de ser um problema, na verdade. Isso, aqui no Ocidente, principalmente no Espiritismo, é chamado de provação, e que indica que você precisa passar por essa prova, por esse teste, a fim de desenvolver algum atributo espiritual. E óbvio, muitas coisas estão também ligadas ao ciclo natural das coisas, tendo ou não tendo karmas nesse sentido. Por exemplo, a morte de um ente querido, a morte de um familiar, de um amigo. A maioria de nós, 99,99999% de nós, a gente lamenta e chora muito quando algum indivíduo, algum familiar, algum amigo precisa partir, desencarnar. Será que o fato de nós sofrermos com isso indica que a gente tem algum karma nesse sentido? Óbvio que não. É apenas a lei natural das coisas, os ciclos que as coisas obedecem. As pessoas vêm aqui ao mundo, tem um início, a sua vida tem um meio e também vai ter um fim. Então veja que esse é um tipo de sofrimento que só existe porque falta para nós, por exemplo, desenvolver uma fé inabalável, ou nós desenvolvermos uma consciência tão ampla, tão pura, de entendermos que a morte não existe e que o indivíduo está aqui obedecendo sua programação kármica, mas que ele vai continuar vivo do lado de lá. E às vezes, mesmo sabendo disso, a gente ainda sofre. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, mas não temos a consciência. Então esse é apenas um exemplo, mas existem muitas outras situações em que a gente pode questionar e chegar à conclusão de que aquilo talvez não seja um karma, mas seja apenas uma experiência que você precisa passar para desenvolver algo que ainda não temos. Então agora vamos falar do Dharma, que simplesmente pode ser entendido como os créditos espirituais que nós geramos, mas que na verdade está mais relacionado com todos os atributos e virtudes que nós já desenvolvemos internamente em nós mesmos
e que nos coloca em perfeita harmonia com o mecanismo da evolução cósmica. Mas é óbvio que o fato de você ter um Dharma e estando aqui evoluindo sob a lei do karma, então você ainda está sujeito a, por um momento ou outro, ser privado desse Dharma que você tem. Isso acontece quando, por exemplo, nós usamos o nosso Dharma e acabamos usando equivocadamente o nosso Dharma, gerando alguns karmas. Por exemplo, se você tiver um Dharma, vamos imaginar assim, intelectual, onde você tenha uma inteligência acima da média, tenha facilidade com questões científicas, racionais, etc. Mas você usa isso não para colocar a serviço da humanidade e do bem-estar geral. Você usa isso para explorar e causar sofrimento a outros indivíduos. Então é óbvio que você está usando o seu Dharma para gerar um karma. E muito provavelmente, numa outra encarnação, você vai ter a necessidade de diluir através de alguma experiência que te traga algum sofrimento, alguma dor, para chegar ao ponto de questionar isso e revisar o seu comportamento anterior. E claro, às vezes acontece também de você ter um grande karma na sua vida, mas ao invés de aprender algo com ele, você acaba gerando mais karmas. Talvez pela revolta, pela rebeldia, pela necessidade que você tem de julgar, de achar que isso é um castigo. E esse problema, esse karma, simplesmente é inócuo. Ele não transforma você. Você então, além da necessidade de estar reencarnando de novo com esse karma, você ainda estará ampliando ainda mais o seu peso kármico. Às vezes é até relativamente fácil a gente identificar qual é o nosso karma de acordo com aquilo que nós estamos enfrentando como dificuldade nessa vida. É óbvio que os karmas, apesar de parecerem iguais de um indivíduo para outro, a causa entre eles raramente é a mesma. Mas estudando, avaliando cuidadosamente todas as suas tendências íntimas, você pode concluir com alguma margem de segurança qual é o seu karma nessa vida e o que veio a gerar ele. E aí também fica mais fácil identificar o que você precisa fazer para diluir esse karma. Então, encarnação após encarnação, entre muitos erros e muitos acertos, nós vagarosamente vamos ampliando a nossa consciência, vamos ampliando por consequência o nosso livre-arbítrio, até chegar a um ponto em que nós tenhamos o completo domínio de todas as nossas ações. Então nós não vamos precisar fazer nenhum esforço para agirmos de modo equânime e total correspondência com a lei divina e com o plano da evolução. E o nosso comportamento, então, o nosso agir adequadamente, vai ser totalmente natural e não vamos precisar fazer nenhum esforço para sermos bons, para sermos amorosos, seja através de pensamento, de sentimento ou ações propriamente ditas. O nosso foco, o foco das nossas ações, sempre deve ter como objetivo o espírito. Tendo o foco no espírito, nós vamos entender que assim como nós estamos aqui para aprender e para evoluir, os demais indivíduos também estão, os demais seres da natureza também estão. E então nós vamos começar a medir o peso das nossas ações, procurando ver quais consequências elas terão, se serão positivas ou negativas, e que resultado elas podem trazer para nós. Então que nós possamos estar sempre vigilantes nas nossas ações, para que aos poucos possamos expandir ainda mais a consciência a um estado de plenitude total, em que nas nossas ações simplesmente vai fluir o desejo de evolução que está impregnado em cada partícula do universo. O recado por hoje é esse. Agradeço a todos por acompanhar o canal, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e desejo a todos muita luz, muita paz, uma vida sem karmas. Namastê, muita paz a todos e até a próxima!